Igreja, a paz do Senhor Jesus seja com vocês, amém? Queridos, abram comigo a Bíblia no livro de Apocalipse, mas antes de estudar, deixa abertinho lá, Apocalipse capítulo 3, nós vamos terminar, pela graça de Deus, o capítulo 3 do livro de Apocalipse essa manhã, e nós vamos terminar com a carta de Jesus à igreja de Laodiceia, mas eu quero que você deixe aberto aí, e nós vamos deixar com o marcador, né? E nós vamos orar no nosso momento missionário dessa manhã pelos ministérios, diferentes ministérios da igreja, tá? Aqui estão eles, né, o multimídia, que é gravação do culto, postagem na internet, a portaria infantil, cantina, som, projetor, louvor. Esse projeto, o amor de Deus pelas crianças, estamos orando pela volta dele no tempo de Deus, mas considera evangelismo, tá? Redes sociais, fundamentos bíblicos, cestas básicas, onde eu sou, que nós esperamos voltar com diversos cursos para a comunidade em breve, o Instituto Bíblico, o Ministério de Jovens, Adolescentes, Casais. Amém? Temos muito que orar. Vamos pedir que vocês, temos 3 minutos, pedir que vocês façam grupos de 3 e cada um ora por um ministério, tá bom? Que o Senhor tocar no seu coração, tá bom? Se quiser orar mais de um, fica à vontade. Mas vamos orar nesse momento, 3 minutinhos. Queridos, abram, se você não abriu ainda, Apocalipse capítulo 3, versículos de 14 a 22. Uau. Bem gelado. Todos lá? Apocalipse. Muito bem. Queridos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse já há alguns meses, né? E o tema desse livro é a revelação de Jesus Cristo. O versículo-chave é Apocalipse 1:7, que diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E na semana passada nós estudamos a carta, né, de Jesus à igreja de Filadélfia, a igreja fiel, a igreja do amor fraternal. É uma mensagem linda, né, uma mensagem que assim aguardava bastante, né, para poder compartilhar com a igreja. Aqueles que perderam, procura, está gravado, né, está nas redes sociais, ouça. E nós queremos fazer uma rápida recapitulação, né? Na carta de Jesus à igreja de Filadélfia, algumas características que o Senhor apresenta dessa igreja fiel é o seguinte: ele colocou uma porta aberta diante dela. Então a igreja fiel reconhece as portas abertas, né, que o Senhor coloca para a gente compartilhar as boas novas da salvação em Cristo. 2, a igreja tinha pouca força, mas força suficiente para buscar a Deus, para reconhecer que a sua dependência estava no Senhor, né? Então essa é a segunda característica da igreja fiel, tem a sua força e dependência e confiança em Jesus Cristo. E a terceira característica, o Senhor fala que era a igreja que ela guardou a palavra e não negou o nome dele. Então a igreja fiel, ela vive a palavra de Deus e ela testemunha Jesus às pessoas à sua volta. Amém? Então essas são as características da igreja fiel que nós aprendemos na semana passada. Hoje nós vamos aprender com a carta de Jesus à igreja de Laodiceia. Então aprenderemos hoje com a igreja de Laodiceia. Laodiceia é a igreja morna. A igreja que Jesus está a ponto de vomitá-la da sua boca. A igreja que Jesus está do lado de fora batendo para entrar. Essa é a igreja de Laodiceia que nós vamos ver hoje. Então, na nossa lista de estudos, nós estamos ali na letra G, igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículos de 14 a 22. Mas antes, deixa eu mostrar esse mapa para você.
Essas igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, elas ficavam numa área que hoje é conhecido como a Turquia, na época era chamada de Ásia Menor, e ali havia uma província romana na Ásia Menor. E essas são as igrejas. Existiam outras igrejas ali, como Colossos e outras, mas não houve carta endereçada no Apocalipse a essas outras igrejas, somente a essas 7. Você veja que elas começam ali a ilha de Patmos, onde o apóstolo João teve a revelação do livro de Apocalipse, e ali as 7 igrejas às quais o Senhor endereça essas cartas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e aí dá a volta. Tiatira, Sardes, Filadélfia, e termina ali embaixo com Laodiceia. Nós vamos ver hoje. Então é interessante, né? É quase um círculo, né, que é feito com as cartas endereçadas a essa igreja, a essas igrejas. Então vamos ler de 14 a 22. Diz aqui, acompanha comigo. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Jesus, nós oramos mais uma vez pedindo, Senhor, a Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, nesse momento que nós vamos estudar a Tua palavra. Senhor, repreenda, Senhor, toda e qualquer distração nesse momento. Nossos corações estão famintos, sedentos, Senhor. Quantos aqui, Deus, tiveram uma semana tão difícil e chegaram até aqui pela Tua graça, pela força do Teu Espírito Santo, Senhor, e estão precisando de ouvir Tua voz, um toque Teu, Senhor. Talvez essa seja a palavra. Eu creio, Deus, que essa vai ser uma palavra de restauração, de cura, de transformação, de renovo. Pai, estão precisando, Senhor, ouvir a Tua voz. Não deixa com que nada nos distraia. Não deixa, Senhor, que os pensamentos, ó Deus, divaguem. Senhor, que as preocupações sejam agora deixadas do lado de fora, Senhor. Senhor, eu clamo ao Senhor, Deus, socorre-nos. Socorre o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Fala conosco, porque quando o Senhor fala, quando ouvimos Tua voz, Senhor, tudo cai, Senhor. Tudo para, Senhor. Vida, Senhor, invade os nossos corações, Senhor. Então eu clamo nesse momento, Pai. Fala conosco, Senhor. Que os Teus servos estão aqui para ouvir a Tua voz e responder ao Teu comando. As Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e Te seguem, Senhor. Então, obrigado por esse tempo tão precioso, especial que nós consagramos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, a igreja morna. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Bom, Laodiceia é a última cidade, a última igreja das 7. E para muitos comentaristas é a pior das igrejas, porque a situação dela é muito crítica, né? O Senhor, ele fala, o anjo da igreja, ele fala à igreja, mas ele fala muito ao indivíduo nessa carta, né? Nós vemos assim o clamor de Deus buscando um coração que se arrependa, um coração que ouça, um coração que deseje a Ele, né? É esse o clamor que nós vemos
do coração de Jesus à igreja. E eu vou falar um pouquinho da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia é uma cidade muito rica, muito próspera. Era uma cidade que havia uma produção desse unguento especial para os olhos, esse colírio, esse bálsamo. Havia também uma produção, era muito conhecida pela produção desse tecido preto lustroso de lã, né? E isso era um sucesso. Então era uma igreja muito, muito rica, né? Ao ponto de um terremoto ter destruído a cidade e a cidade ter se reconstruído sozinha, sem a ajuda do império, né? Não quis, rejeitou a ajuda do império porque tinha recursos suficientes para se reconstruir. Então havia bastante orgulho, né, nessa cidade, e ela era orgulhosa porque ela tinha muito dinheiro. Havia nessa cidade um templo gigante desse deus chamado Asclépios, que é o deus da cura para os romanos, e uma escola de medicina ligada a esse templo. E, bom, esses são os pontos principais para a gente entender o que Jesus fala para essa igreja nesse texto e por que Jesus está falando com ela dessa forma. Infelizmente, a igreja em Laodiceia ela foi muito afetada por essa riqueza e esse comodismo da cidade. Então, a igreja em Laodiceia também ela tinha o mesmo pensamento, a mesma atitude de acomodação, de orgulho, de se achar autossuficiente e de achar que não precisava de nada, porque era uma igreja que não dependia financeiramente de nada, né? De ninguém. Então era uma igreja autossuficiente. Então, infelizmente, né? Coisa louca, né? Essa autossuficiência fazia com que eles não buscassem a Deus, fizeram com que eles, na verdade, deixassem Jesus do lado de fora, fizeram com que eles vivessem independentes de Deus. Imagina se você tem tanto dinheiro, você seria independente de Deus. Você não buscaria a Deus tanto quanto você busca. É para a gente pensar, né? Será que se a gente tivesse tanto dinheiro, se a gente fosse autossuficientes financeiramente falando, não tivesse que clamar a Deus, né, pela provisão, pelo pão de cada dia, né, pela provisão mensal, semanal, será que nós faríamos o mesmo? Será que nós ignoraríamos a necessidade de Deus? Infelizmente, para muitas pessoas, sim, né? Mas que Deus nos ajude, que Deus nos socorra. A igreja em Laodiceia estava desse modo, né? Vivendo sem Deus. E aí tinha culto, e aí tinha os vários ministérios bombando, porque tudo acontecia do melhor modo, né? Deveria ter a ala VIP, deveria ter de tudo. A igreja em Laodiceia estava, vou repetir, na crista da onda, porque o Serginho gosta dessa expressão. A igreja de Laodiceia estava se achando o máximo. Mas a gente vai olhar como que Jesus via tudo isso. Barclay disse: Laodiceia era rica demais para aceitar a ajuda de alguém. Tácito, historiador romano, nos conta: Laodiceia ergueu-se das ruínas pela força de seus próprios recursos e sem nenhuma ajuda nossa. Então esse era o orgulho do povo em Laodiceia. Um dos problemas, porém, dessa cidade era o escasso, a reserva de água. Eles não tinham um reservatório de água. A cidade de Laodiceia, ela ficava entre as cidades de Hierápolis e de Colossos. Então, Hierápolis era uma cidade conhecida por termas quentes, né? Talvez você já viajou para alguma cidade que tem essas termas, né? Quentes, e é muito legal, é muito gostoso, né? Então, eles dependiam das águas que vinham dessas termas de Hierápolis e das águas frias, né? Frescas, que vinham da outra cidade de Colossos. Então, a água que passava, que o povo bebia diariamente em Laodiceia, era uma água como? Quente ou fria? Morna. Era uma água morna, né? Era uma água ali da fusão, da mistura das duas águas que passavam pela cidade.
Então o povo estava acostumado com a sua água morna. Então Jesus ele vai usar exatamente, né, esse fato, como em todas as cartas, para chamar a atenção da sua igreja em Laodiceia. Então esse era um problema. Mas esse problema de falta de água, eles fizeram com que a liderança da cidade se tornasse muito transigente em relação aos seus inimigos. E esse é um outro ponto importante. Eles sabiam que se eles fossem cercados por qualquer inimigo, eles iam perecer rapidamente. Eles iam ficar com escassez de água, escassez de comida, e eles iam morrer e ter que se render. Então, como que os laodicenses viviam? Eles viviam transigendo todas as coisas. Eles nunca lidavam, né, diretamente com alguma coisa ruim. Eles fazia, tudo bem, isso não é bom, mas está legal. Eles não queriam criar inimigos. Então, para não criar inimigos, eles tentavam agradar a todos. Isso é um problema para os crentes, não é? Quando nós tentamos agradar o mundo, nós desagradamos a quem? Ao Senhor. Nós não temos como, né, estar no meio, em cima do muro. Quem está em cima do muro já fez a sua decisão. Ou nós optamos pelo Senhor, ou nós optamos pelo mundo. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá. E é esse o ponto que Jesus traz nessa carta. Infelizmente, a igreja em Laodiceia ela estava com a mesma cultura do mundo, com a mesma cultura da cidade. Eles não queriam confrontar o pecado, eles não queriam confrontar o que é mal, eles não queriam confrontar o que é errado. Para eles estava tudo bem. Sabe por quê? Eles tinham dinheiro, achavam que tinha tudo. Eles não tinham necessidade de nada. Então, eles não se importavam com o padrão de Deus, não se importavam com a palavra de Deus ou com o que Deus pensava. E esse era o problema. E agora Jesus escreve uma carta para essa igreja. E olha como Jesus se apresenta. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então veja, Jesus ele se apresenta para essa igreja primeiro falando que essas são as palavras do Amém. Amém. Assim seja, está feito, né? O Amém, em todas as promessas de Deus, Jesus é o sim. Né? Em Jesus nós temos o sim de Deus. Fora de Jesus não temos nada. Mas em Jesus nós temos o sim de Deus. De todas as promessas de Deus. Não dá para nós vivermos e desfrutarmos as promessas de Deus para nós fora de Jesus. E Jesus está falando, a bênção está em mim. Ele é o Amém, né? Ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. A testemunha não é só o que vê, o que ouve, o que sabe, mas a testemunha também é o mártir, é aquele que morre pela verdade. Jesus, ele é a testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus. E quando falo soberano da criação de Deus, não é que ele foi criado por Deus, não, ele é a fonte da criação de Deus. Ele é a fonte da criação de Deus. Foi através dele que tudo foi criado, como João, no início do Evangelho de João, fala. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então, Jesus está mostrando, né, que ele é suficiente. Toda a nossa suficiência vem dele. Quando nós estudamos a carta de Colossenses, o tema, vocês lembram qual era? Será que alguém lembra? Vai um pouquinho de tempo. A suficiência de Deus, exatamente, Maurício. Salvou a todos, né? A suficiência de Deus, exatamente isso. Então, quando Paulo escreve, ele fala na carta aos Colossenses, né? Que os laodicenses leiam isso, né? Eles têm que ler essa carta aí também, porque eles eram autossuficientes e Jesus é a nossa suficiência, né? Então, Jesus se declara falando que ele é a nossa suficiência. Ele se apresenta dessa forma para a igreja. E nós devemos olhar para Jesus como nossa suficiência. Nós não podemos viver um dia sequer longe, né, do Senhor, né, Ele é a nossa vida, né, Ele é a nossa fonte de vida. Amém? Então é isso, queridos. Ele se apresenta dessa forma. Barclay diz que Jesus é a personificação e a afirmação da verdade de Deus. E Ele é.
Toda a verdade de Deus está incorporada em Jesus Cristo. Ele é a verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a verdade. A ideia de, leia isso aqui comigo, a ideia por trás da palavra para criação é a antiga palavra grega arque, e é a de um líder, fonte, origem, não de primeiro em uma ordem sequencial. Esse versículo não ensina que Jesus foi o primeiro a ser criado, mas que ele é o líder, a fonte e a origem de toda a criação. Ele tem a ideia de primeiro em proeminência, em importância, mais do que primeiro em sequência. Então, ele é o soberano da criação de Deus. Ele é o ser criador, ele é a fonte. Nada é mais importante do que Jesus. Amém? Glória a Deus. Versículo 15. Agora Jesus vai falar o que Jesus sabe sobre a igreja em Laodiceia. Conheço as suas obras, diz Jesus. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Então Jesus fala, primeiro eu conheço bem você, conheço as suas obras. E aí ele fala, como ele sabe tudo, ele é aquele que pode dar o diagnóstico correto. Então ele continua falando, eu sei que você não é frio nem quente. E ele diz, melhor seria que você fosse frio ou quente. Então, Jesus está falando que não está gostando, de como está a situação em Laodiceia. Que ele vê que eles não são frios nem quentes, e diz que melhor seria que fossem frio ou quente. É claro que Jesus queria que eles fossem quentes, mas do modo que eles estão e entre ser frio, Jesus fala, melhor fosse frio ou quente do que ser como vocês são. Melhor que vocês fossem frio ou quente do que ser como vocês estão. Jesus não gostou do modo que a igreja estava, essa autossuficiência os havia levado para longe do Senhor. E o Senhor ama a sua igreja, aqueles por quem Jesus morreu, aqueles que Jesus foi para a cruz. Jesus tem um amor com ciúmes, diz a palavra de Deus, pelo seu povo, a sua igreja. E aí Jesus fala, não estou gostando de nada do que eu estou vendo. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Você já tomou café morno? É horrível, né? A gente gosta de café quente, né? Ou gelado, né? Gelado também é bom. Mas café morno, o que você faz? Você cospe. Você põe para fora da boca. Você joga fora. Ninguém gosta de café morno. É horrível. Melhor é quente ou frio. Morno não dá. E água? Água fresca é bom, né? Água fria é gostosa, mata a sede, etc. Água quente, um chazinho é ótimo com água quente. Mas água morna, ninguém gosta de água morna. Jesus está falando para eles, olha, vocês têm que ser quente ou frio. Porque o frio, ele se dá conta, a pessoa que está fria, a pessoa que está longe de Deus, ela sabe pelo menos que ela está longe. Ela sabe que ela precisa se aproximar. Mas o morno, sabe qual é o problema do morno? É que ele está perto o suficiente para não perceber seu estado frio. Quão longe está de Deus, quanto ele precisa se arrepender, o quanto precisa mudar, o quanto precisa se entregar ao Senhor. Então, para Deus é o ó. Não dá. Jesus fala, não, morno não. Né? É melhor frio ou quente. Morno não dá. Então, essas são as palavras de repreensão de Jesus à igreja em Laodiceia. Então, é isso que ele sabe. Ele sabe muito bem como que está a situação dessa igreja e não é boa. E novamente eu lembro vocês, essa situação se encontrava na igreja porque a igreja havia tomado a forma do mundo, a forma da cidade. Eles não confrontavam o mal, eles tentavam agradar a todos, tentavam agradar o mundo e a Deus. E quando você tenta agradar dois, você não agrada nenhum, né? E é exatamente o que o Senhor está falando, né? Frio ou quente, morno não dá. Por essa razão, Jesus vai falar que estava a ponto de vomitá-los de sua boca, né?
Banhouse falou o seguinte: assim o Senhor está dizendo, se em vez de serem mornos, vocês fossem tão frios que sentissem essa frieza, então o próprio sentimento da sua necessidade poderia levá-los ao verdadeiro calor. Mas agora, em sua mornidão, vocês têm apenas o suficiente para se protegerem contra o sentimento de necessidade. Isso explica para nós, igreja, por que Paulo falava fala nas suas cartas às igrejas: olha, coloca esse irmão para fora, entrega a Satanás. Entrega a Satanás. Não, você não é bem-vindo na nossa comunhão. Quando a pessoa não queria se arrepender, estava num pecado, que ela era confrontada e ela não largava o pecado, Paulo falava: entrega para Satanás. Por quê? Porque no calor do povo de Deus, a pessoa ela nunca sente a necessidade real de conversão, de se arrepender, porque ela está confortável. É como se lá fora ela tem uma vida no pecado, aí chega aqui ela se sente: que bom, o amor de Deus, o amor dos irmãos, está tudo bem. Ela não chega num lugar, num momento, alguns dizem no fim do poço, né? Mas ela não chega no momento em que ela cansa daquela vida e ela quer uma mudança daquela vida. Ela não chega no momento que ela quer realmente se arrepender do seu pecado, das costas do seu pecado. Ela fica na mornidão. É frio, quente, né? Frio com quente, frio com quente. E ela vai ali para sempre ali. Porque a mornidão, ela é cômoda. Né? A mornidão ela traz uma sensação de conforto. Né? Quando você está com calor, você está com muito frio, mas quando você está, né, temperatura ambiente, você se acomoda. É fácil se acomodar com a mornidão. Então isso é um perigo. Jesus está aqui nessa carta alertando a sua igreja. E olha que interessante, a igreja de Laodiceia, na história da história da igreja, na linha da história da igreja, representa a igreja dos últimos tempos. A igreja atual, a igreja de Jesus no mundo hoje, a igreja que Jesus vai encontrar quando voltar para a terra. Já passou da igreja primitiva, né, do apogeu católico, da reforma protestante, das missões. Agora está na igreja dos últimos dias. A igreja atual, a igreja que Jesus vai encontrar quando voltar para a terra. E essa é a situação. Uma igreja morna. Uma igreja morna. Uma igreja acomodada com uma vida longe de Deus. Isso é ruim, né, igreja? Isso é horrível. Que o Senhor nos desperte, que Jesus nos resplandeça a sua luz sobre o nosso rosto, que nós possamos ter o desejo ardente de ser quentes e fervorosos no Senhor, em nome de Jesus. Então, é isso. Essa igreja ela estava fria, mas aquecida pela religiosidade, e ela parecia quente, mas estava, na verdade, resfriada na sua apatia e autoconfiança. Então, era uma situação muito difícil por essa igreja. É muito difícil mesmo. Achando que tudo estava bom quando tudo estava péssimo, né? Horrível. Jesus olhou e falou: isso é horrível. E olha, eu vou te falar uma coisa, igreja. Quem Satanás, ele está mais contente, né? É com aquele que é frio e está longe de Deus, né? Ou com os mornos. Com os mornos. Né? Com os mornos. Os que estão frios estão cegos para a verdade, né? A Bíblia fala. O príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não conhecem a verdade. Mas os que conhecem, né? E não são fervorosos, são os mornos. É o que Satanás mais se deleita, porque eles não fazem diferença nenhuma, né, contra o império das trevas. Né? Os outros Satanás já os tem, e esses são aqueles que ele mais se deleita, porque não fazem diferença no seu trabalho de destruir vidas. E isso é triste, né? É triste demais saber que Satanás valoriza muito mais um crente morno do que um incrédulo.
Morris falou que água quente cura, água fria refresca, mas a água morna é inútil para qualquer um dos propósitos. E esse senso de inutilidade é importante para nós, porque o crente morno ele é inútil, ele não faz diferença, né? Ele não faz diferença para nada. E isso é horrível. O ladrão na cruz, ele era frio em relação a Jesus, e por isso ele percebeu a sua necessidade de Jesus. Ele morreu salvo. João, o apóstolo, escreve Apocalipse, o discípulo do amor. Ele tinha um relacionamento fervoroso, próximo, né, com Jesus e desfrutou disso, né? Agora Judas não era frio nem quente. Ele andava perto de Jesus para ser considerado discípulo de Jesus, mas nunca foi salvo. Nunca se deu conta que ele estava longe do seu Salvador, né? Da sua salvação. Então a mornidão é um perigo. Ela nos engana, né? Ela nos faz pensar que tudo está bem conosco, quando tudo está horrível. Versículo 16. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, algumas considerações mais sobre mornidão. Jesus está falando, olha, já que você não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E eu fico imaginando, né, como que a igreja vai parar na boca de Jesus. É uma ilustração, né, claro. Mas pensa comigo, Jesus ele ora pela igreja, né? Ele ora pela igreja constantemente, né? Ele usa a igreja para pregar sua palavra. Nós somos como corpo de Cristo, nós somos muitas vezes usados como a boca do Senhor. E aqui ele fala, olha, vou cuspir porque não serve para nada, né? Eu vou jogar fora. Porque é morno. Eu vou vomitar da minha boca. Algumas coisas que a palavra de Deus fala que a gente deve ser fervoroso. Nós não vamos ver tudo porque é muita coisa, mas é um estudo maravilhoso se você quiser fazer sozinho, tá bom? A palavra de Deus, ela nos exorta a sermos fervorosos no espírito, né? Que nós temos que estar espiritualmente sintonizados com o Senhor, né? Falando com Deus, em comunhão com Deus, atento naquilo que o Espírito Santo quer fazer à nossa volta. A palavra de Deus nos exorta a termos orações fervorosas, né? Nossa oração não pode ser como se a gente tivesse, sei lá, né, de qualquer jeito. Não, a gente está falando com um Deus que tem o mundo, o universo na palma da mão. Né? Ele é o Senhor soberano de toda a criação. Então Ele pode todas as coisas. Devemos orar com fé, orar com fervor. Os discípulos no caminho de Emaús, a palavra fala que ardia o coração dele quando eles ouviam a palavra de Deus. Então nós temos que ter um relacionamento na palavra, e quando a gente lê, quando a gente ouve, Deus está falando comigo, tem que ter um fervor no nosso coração. Então toda a nossa vida, né, ela precisa estar quente em relação a Jesus, né? Jesus nós temos que estar muito perto de Jesus, né? Constantemente, andando, orando, falando, vivendo próximo de Jesus. E agora, o que alguns comentaristas falam a respeito dessa mornidão. Olha só, ouça isso. Spurgeon disse o seguinte: meus irmãos e irmãs, vocês já pensaram como é um insulto a Deus quando nos apresentamos a Ele com orações mornas? Ali está o propiciatório celestial, o caminho até Ele está salpicado com o precioso sangue de Jesus, mas nos aproximamos dele com o coração frio, ou nos aproximamos dele deixando o coração para trás. Ajoelhamos-nos em atitude de oração, mas não oramos. Tagarelamos certas palavras, expressamos pensamentos que não são nossos verdadeiros desejos. Fingimos desejos que não sentimos. Não é assim que degradamos o propiciatório? Fazemos dele, por assim dizer, um lugar de descanso comum, em vez de um lugar de luta terrível, uma vez manchado com sangue, e muitas vezes para ser manchado com o suor de nossa súplica fervorosa. Então nós não valorizamos o nosso tempo de oração com Deus. Imagina que Jesus morreu, irmãos,
para ter esse livre acesso ao Pai, a Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, soberano de toda a terra. Né? Jesus, ele foi para a cruz para que esse caminho fosse livre para nós, esse livre acesso. E como nós nos portamos em relação a isso? Será que nós ignoramos isso? Será que nós vivemos diariamente como se Jesus não tivesse feito nada para nós? Né? Nós não valorizamos, né, o sacrifício de Cristo para nos dar esse acesso ao Pai. Isso é a se pensar, é algo a se pensar. Ele continua, agora cristão morno, que os mundanos veem em você? Eles veem alguém que diz estar indo para o céu, mas que está viajando a passo de caracol? Ele professa acreditar que existe um inferno, mas tem olhos sem lágrimas e nunca procura impedir que as almas desçam ao abismo. Eles veem diante de si alguém que tem de lidar com realidades eternas, mas está apenas meio acordado. Alguém que professa ter passado por uma transformação tão misteriosa e maravilhosa que deve haver, se for verdade, uma grande mudança na vida exterior como resultado disso. No entanto, eles o veem tão parecido com eles mesmos quanto possível. Ele pode ser moralmente consistente em seu comportamento geral, mas eles não veem nenhuma energia em seu caráter religioso. Então, as pessoas que não conhecem o Senhor não veem diferença nenhuma, né? Então é triste tudo isso, né? O nome Laodiceia significa justiça do povo, né? Então isso representa aquela igreja democrática, né? Aquela igreja que vive no voto, né? Aqueles que dizem que a voz do povo é a voz de Deus, vivem pelo consenso da maioria. Eles não buscam ouvir a Deus, não põem em primeiro lugar o que a Bíblia diz, o que está escrito. Não. O que nós achamos, o que nós pensamos, que direção nós queremos ir. Isso é muito triste. Spurgeon diz ainda, infelizmente esse estado de mornidão é tão congênito com a natureza humana que é difícil tirar os homens dele. O frio nos faz tremer, o calor intenso nos causa dor, mas um banho morno é o próprio conforto. Essa temperatura é adequada à natureza humana. O mundo está sempre em paz com uma igreja morna, e uma igreja assim está sempre satisfeita consigo mesma. Esse é o grande perigo. Não são ardentes para a verdade, nem ardentes para conversões, nem ardentes para a santidade. Não são ardentes o suficiente para queimar o restolho do pecado, nem zelosos o suficiente para enfurecer Satanás, nem fervorosos o suficiente para fazer de si mesmos um sacrifício vivo sobre o altar de Deus. Eles não são nem frios, nem quentes. Então, considerando por que Jesus está a ponto de vomitá-los de sua boca. Versículo 17, diz assim, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então essa igreja, ela olhava para si mesma e ela via o quê? Bem-estar, riqueza, conforto, luxo, glamour, likes, números, tudo isso que agrada os olhos dos homens. Ela estava satisfeita com todas essas coisas, e ela estava se achando bem. Mas aí, aos olhos de Deus, miserável, digno de compaixão, pobre, cego, nu. Olha o contraste, né? Olha o contraste. Imagina, gente, nós nos achando tão máximo, tão lindos e maravilhosos. E Deus olha e fala, tão horror, não gostei de nada. Zero, reprovado. Que vergonha, gente, que horror. E essa era a igreja de Laodiceia. Eles olhavam para si e ficavam felizes com o que viam. Deus olhou para eles e ficou triste. Não gostou nada do que viu.
Então, o que que Jesus tem contra essa igreja? Né? Ele está falando aqui. Ele vai falar para eles mudarem, se arrependerem, darem uma volta, né? 180 graus. Eles eram muito autossuficientes para reconhecer a sua necessidade. Que Deus nos livre desse pecado. A igreja de Laodiceia era famosa por sua riqueza, mas o Senhor os chama de miseráveis e dignos de compaixão e pobres. Eles eram famosos pelo seu colírio que curava, mas Jesus os chama de cegos. Que ironia! Que ironia! Eles eram famosos por roupas finas e o Senhor os chama de nu. Né? Vergonha, sua nudez vergonhosa. Então esse é o contraste, né? Eles não são o que pensam que são, eles não são o que pensam que vêm, né? E a situação deles é pior do que eles imaginam. Então essa é a realidade deles. Isso não é a opinião de Jesus, tá? Isso é o que Jesus está vendo. Isso é o que realmente estava acontecendo. Então, que Deus nos livre dessa falta de percepção espiritual, irmãos. E a gente só vai ter essa percepção espiritual se a gente estiver na palavra, se a gente estiver em comunhão. Quanto mais isolados nós nos isolamos, mais burros ficamos, né, para as coisas espirituais. Nós vamos perdendo o tato, vamos perdendo a visão, nós vamos perdendo todos os sentidos em relação à vida com Deus. Nós nos tornamos zumbis, nós nos tornamos alguma coisa estranha. Eu sempre digo, né, é muito ruim para o cristão morno viver, porque ele tem muito de Jesus para ser feliz no mundo e tem muito do mundo para ser feliz com Jesus, né? Então ele vive miseravelmente. É por isso que Jesus fala, você é miserável. Você é miserável, porque você nunca vai ser feliz como você foi no mundo um dia. Nunca mais vai ser. E você nunca vai ser feliz como Deus quer que você seja, né? No meio do povo dele, com uma mente dupla, né? Uma mente dupla. Então você precisa se arrepender, você precisa dizer não para o pecado, né? Para esse orgulho e essa autossuficiência. Você precisa reconhecer que precisa. Então, toda conversão, toda mudança, ela começa em você ouvir a voz de Deus, né? Começa em você reconhecer que Deus está falando com você. E se você ouvir o que Deus está falando para você e obedecer o que Deus está te pedindo, você vai ser transformado. Então, versículo 18, o Senhor fala assim, olha, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Então, Jesus está dando conselho para essa igreja. Essa igreja que tinha esse unguento para os olhos, tão famoso, Jesus está falando para ela, compra de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Esse povo, né, que tinha roupas tão finas, que se gabava da sua riqueza, Jesus está falando, você vai ser rico quando você comprar de mim o ouro refinado no fogo. O que Jesus está falando para eles aqui? Como que a gente pode comprar alguma coisa de Jesus? A gente não pode comprar, a gente pode receber. Ele vai nos dar, à medida que a gente abre o nosso coração, à medida que nós confiamos, né, no Senhor, nos aproximamos dele em fé e nos relacionamos com ele. Aí nós vamos receber tudo que nós precisamos, né? É isso que Jesus está falando para essa igreja. Você vai ser rico quando você tiver um relacionamento com Jesus, né? E não vai ser rico necessariamente materialmente, mas principalmente espiritualmente, né? Se você tem o Senhor, nada mais te falta, porque você tem tudo que você precisa nele. Ele nos satisfaz. Então é isso. Então, primeira coisa, eles tinham que comprar do ouro que o Senhor tinha para dar para eles.
Isso me lembra, sabe o que? Isaías 55:1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. O Senhor nos convida a comprar sem dinheiro, porque Ele tem para nos dar. Mas Ele diz, vem, né? Se aproxima de mim, confia em mim, anda comigo, viva comigo. Né? Deixa eu ser a fonte da provisão da tua vida e nada vai faltar para você. Então, essa igreja precisava ser humilde novamente, reconhecer que eles não tinham o que era mais importante, que era uma vida com Jesus. E ele continua, Jesus, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Lembra que eles produziam essa lã preta, lustrosa, rica, fina? Jesus está falando, olha, compra de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Então, tudo que eles se gabavam, eles tinham que trocar por Jesus. Então, Jesus está falando, o que é tão importante para você? O que traz orgulho ao seu coração? No que você mais se apega? O que mais você se gaba? É isso? Então, troca. Troca por Jesus. Abra a mão disso. Deixa isso aos pés do Senhor para viver com Ele. Jesus está chamando a sua igreja, Jesus está falando aos nossos corações. No que você está apegado? No que você se gaba tanto? Talvez você precise, isso se tornou um ídolo, né? Essas coisas se tornam facilmente ídolos para nós. E nós precisamos entregar aos pés de Jesus. Isso é muito legal, isso é muito bom, mas o Senhor é maior, o Senhor é mais precioso para mim do que isso. E o Espírito Santo fala aos nossos corações, né? Quais são os ídolos que nós nos gabamos, mas que têm nos afastado da comunhão com Ele. Nós precisamos trocar. Nós precisamos trocar por uma vida com Jesus. E Ele não para por aí. Ele fala, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eles também tinham um grande orgulho, né? O colírio que tinham. E Jesus fala, vocês são cegos. Vocês querem enxergar de verdade? Vem até mim, confie em mim. Então, tudo que eles tinham, o Senhor pede para que eles se entreguem a Ele, né? Troquem por uma vida com Ele. Deus é maravilhoso, irmãos. Que a gente avalie o nosso coração, né? Essa manhã. O que o Espírito Santo pode estar colocando o dedo, né? Para falar, isso aqui é um ídolo para você. Isso aqui está atrapalhando o seu relacionamento com Jesus. Né? Renda a Ele, né? Entrega para Ele. Coloca Jesus em primeiro lugar. Versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Você poderia pensar, nossa, essa igreja tão autossuficiente, tão orgulhosa, né? Jesus não deveria nem se importar com ela, né? Mas não é verdade. Jesus ama a sua igreja, né? Não importa a condição que a sua igreja se encontre, Jesus continua amando a sua igreja. E ele fala, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Né? Aqueles que eu amo. Se você está sendo disciplinado pelo Senhor, isso mostra que você é filho legítimo e não bastardo, né? Que Ele ama você. Porque como um pai, Ele sabe disciplinar seus filhos que ama. Então, o Senhor nos ama, Ele tem que nos disciplinar. Então, Ele fala, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Jesus amava essa igreja. E Ele fala, por isso, seja diligente e arrependa-se. Né? Ser diligente, a palavra diligente aqui é a mesma palavra para quente. Interessante, a mesma palavra. Então, seja quente e se arrependa. Né? Seja quente e se arrependa. Volte-se para mim, seja fervoroso novamente. A palavra para amor é filéu, é o amor de amigo, né? Barrhouse fala, mesmo sobre uma igreja que afundou tanto como Laodiceia, o Senhor ressurreto ainda derrama do seu amor. E Spurgeon diz, a palavra